E aí, gente, bom dia. Beleza? Nesse terceiro vídeo, eu vou abordar as relações entre design e psicologia, que apesar do crescente interesse aí dos designers por questões do funcionamento psicológico, nós estamos muito longe de utilizar essas contribuições para melhorar as práticas de projeto. Vou falar por quê. Se você chegou neste terceiro vídeo, meu nome é Hugo Cristo, eu sou designer, professor da Federal do Espírito Santo, e nesse canal aqui, sem edição, sem roteiro, sem muita pós-produção, eu falo de temas que me interessam nos meus 20 anos em sala de aula, da minha atuação como designer, sempre no caminho de casa para a universidade. Esse é o terceiro vídeo da série e eu vou falar de uma das áreas que eu mais me interesso, mais gosto e mais tenho prazer em seguir estudando depois de todo esse tempo. Eu fiz meu mestrado e meu doutorado em psicologia e depois eu fiz meu estágio de pós-doutorado também em psicologia, então eu tenho tecnicamente até mais tempo de estudo de design, de psicologia do que eu tenho no design, né? Fiz a graduação em design em 4 anos e meio e o mestrado 2 anos, doutorado mais 4 anos, estágio de pós-doutorado mais 1 ano e continuo lecionando na pós-graduação em psicologia, orientando, mas também eu tenho disciplinas que eu oferto no curso de design que são sobre o tema da psicologia, porque eu acho que desde sempre, quando eu cheguei na universidade em 2009, eu já tinha feito mestrado e tinha um baita interesse de estudantes de design por psicologia, por uma questão óbvia, né? Foi o mesmo motivo que me levou até lá. Designers tem que entender de gente, e você tem uma série de aproximações possíveis pela antropologia, pela sociologia, né? Mas eu entendo que a psicologia é o grande barato dessa aproximação, porque você não só tem como estudar o indivíduo, mas você também estuda o indivíduo no grupo, relações identitárias, grupais, de influência. Tem uma área imensa e maravilhosa de psicologia do desenvolvimento, que estuda o desenvolvimento humano, né? Desde do nascimento até o desenvolvimento da criança, depois passa para a adolescência, entrar na vida adulta, depois envelhecimento. Então, assim, é uma área que ajuda muito a te entender as condições que as pessoas experimentam ao longo da vida, como que elas aprendem, como que elas se sentem parte das coisas, o que motiva essas pessoas a fazer o que elas fazem, as dificuldades que elas têm nesses processos, enfim. A psicologia é um prato cheio, é uma área que eu sou completamente apaixonado, e eu acho que depois de muito esforço, quer dizer, eu estou nessa brincadeira tem 20 anos praticamente, né? Eu entrei no mestrado em psicologia em março de 2005, então tem 20 anos que eu estou nessa brincadeira, tentando fazer essa aproximação entre design e psicologia, e eu acho que de uns tempos para cá, talvez de 5, 6 anos para cá, se intensificou um pouco essa história, com menos gente indo atrás dos tradutores, né, daqueles que faziam a tradução dos textos técnicos da psicologia para o design, como por exemplo o Donald Norman, é um grande nome, que foi um grande divulgador das ideias da psicologia para os designers, mas tem gente indo na psicologia mesmo, né? Além, obviamente, que eu tenho uma série de colegas que são psicólogos que foram trabalhar com design, mas você ainda tem um oceano de oportunidades para trabalhar, e nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre isso. É sempre bom dizer, né, que a gente tem que falar de psicologias no plural. É até o título de um livro muito famoso, um livro didático, né, que se utiliza nas graduações de psicologia, porque a psicologia, diferente do que eu comentei no segundo vídeo dessa série aqui, que o design ele tem uma base um pouco comum que contamina todas as práticas e as atuações dos designers, a psicologia ela é muito diversa. Você tem escolas que são completamente opostas, que defendem princípios fundamentais muito diferentes e que sequer conseguem conversar entre si. É muito comum você ver psicólogos de áreas diferentes que trabalham um do lado do outro, né, como clínicos ou talvez que como são professores, e que não conseguem nem interagir direito, assim, porque os pressupostos das suas respectivas escolas são muito diversos. Às vezes contraditórios. Nós temos o histórico clássico, né, do cognitivismo versus o behaviorismo, que foi uma briga ao longo do século XX que tem gente que cada lado diz que ganhou, é muito engraçado, mas não é assim que funciona. Não tem uma questão sobre ganhar, né? Nós estamos em busca de teorias que tenham maior capacidade explicativa, né, e preditiva do comportamento humano,
E cada teoria ali, cada escola acerta em alguma medida e é mais frágil em outra. E o grande barato é justamente entrar na área para estudar essas teorias e entender como elas podem nos ajudar a pensar o design, né? Então, por esse motivo, pela diversidade de escolas, é muito difícil você ter uma pessoa diferente, né, no design também, assim, que ela se diz especialista em psicologia. Quando alguém falar com você que é especialista em psicologia, você vai perguntar assim, qual? Qual sub-área, qual aplicação? Por exemplo, a gente tem psicopedagogia, avaliação psicológica, neuropsicologia, psicologia cognitiva, psicologia do desenvolvimento. Você tem uma série de áreas na psicologia que tem vida própria, complexidade própria, que tem objeto de estudo bem definido e que não necessariamente dialoga com o resto da psicologia. Claro que dialoga porque vamos dizer assim, o centro na pessoa, né, e nas suas interações nos vários níveis da organização da vida na Terra, né, as relações interindividuais, as relações intergrupais, depois intergrupais, societais, né, com os valores, crenças e demais questões que são próprias do nível mais superestruturado da sociedade. Isso tudo faz parte do escopo de todas as abordagens da psicologia, algumas mais, algumas menos. Você não pode achar que porque elas compartilham as mesmas preocupações, os mesmos níveis de análise, elas têm respostas semelhantes ou pressupostos semelhantes para lidar com esses níveis de análise. Então, é muito importante entender essa distinção e geralmente a pessoa quando fala que é especialista em psicologia, ela tem que descer um pouco mais por causa de onde que ela está falando, porque senão é muito difícil entender os argumentos que ela está usando. Vou dar um exemplo do meu caso específico, né? No mestrado, eu trabalhei, eu entrei no mestrado em psicologia, o programa de pós-graduação em psicologia, ele não tem uma adjetivação, um qualificador posterior para dizer nada, mas a pós-graduação, estrito sensu, né, mestrado e doutorado, ela tem linhas de pesquisa, ela tem áreas de concentração. Então você consegue ser um pouco mais específico na hora de você, eventualmente, dizer área de concentração, ou quem sabe falar linha de pesquisa. No meu caso, o meu título sai como mestre em psicologia, mas eu não sou mestre em psicologia toda. Eu trabalhei na linha de processos psicossociais e eu investiguei a amizade entre adolescentes mediados por telefone celular, isso lá em 2005 ou 2007. O celular estava começando a ser uma coisa popularizada no país, né? Antes dos smartphones, inclusive. E eu trabalhei com uma teoria muito específica, que é uma abordagem de relacionamento interpessoal, do Robert Hind, que o meu orientador na época, Agnaldo Garcia, trabalhava com ela. E aí você faz uma pesquisa daquele tamanhozinho encaixada ali. Então, dali você dizer que você é especialista em alguma coisa muito mais complexa do que isso, é difícil, porque você ficou 2 anos estudando uma teoria, coletando dados, analisando dados a partir dos pressupostos dessa teoria. Tem uma série de coisas que a teoria diz que afeta como é que você coleta o dado, como é que você analisa o dado. Então, tem uma especificidade aí. No doutorado, a mesma coisa. Eu entrei na linha de processos psicossociais, mas fiquei entre ela e processo de desenvolvimento humano, porque eu trabalhei com as duas questões, né? Eu estava estudando aprendizagem de princípios da computação, né? Desenvolvimento do pensamento computacional, e essa área ela flerta com as duas, porque você tem uma questão da escolarização, do ensino formal, que você tem grupos, você tem estudantes de uma área específica. Eu estudei designers, né, no meu doutorado, aprendendo pensamento computacional. Então você tem toda uma questão aí de processos cognitivos e tal, que está mais ligada a uma parte de quase sempre, né, de desenvolvimento humano e aprendizagem. Mas você também tem uma dimensão social ali, daquelas ferramentas, das linguagens, das aplicações, daquela tecnologia, que acabam que descambam um pouco mais para os processos de comunicação, pelas interações sociais, assim vai. Então, ainda assim, eu sou doutor em psicologia, mas a minha área específica ali era muito fechadinha também. Então a gente tem uma questão aí que é curiosa, de tentar entender e transitar, navegar entre as diferentes escolas da psicologia, porque não é fácil, tá, gente, fazer isso. Você tem uma dificuldade considerável aí de lidar com essas contradições, com essas oposições. Tem muita competição, inclusive, né, por quem oferece a melhor explicação na psicologia, mas enfim. E aí nós temos, obviamente, uma dificuldade de entrar nessa área, né? A gente tem que, de certa maneira, olhar para um objeto, um problema de design que nos interessa e tentar encontrar áreas da psicologia que oferecem algum aporte, né? É um pouco isso, assim. Tá. Quando vocês pensam, então, assim, nas relações de design e psicologia,
A primeira, como eu falei, que é entender de gente, ela é óbvia, mas tem coisas um pouco mais interessantes do que isso, que, lógico, você estudar psicologia, você aprende mais sobre como os seres humanos funcionam, se comportam, né, as limitações, dificuldades que eles têm, essas questões, mas a principal contribuição de maneira mais ampla da psicologia para o design é a teoria. A gente tem meio que um fetiche por dados hoje em dia. Ah, porque aquele estudo mostrou que, aquele outro estudo confirmou que, corroborou, não sei o quê. E na verdade, esses achados, essa busca incessante por dados, ela é até uma das facetas da crise que a psicologia passou. Não a primeira, né? Sei lá, acho que é a terceira crise mais ou menos que a gente tem na psicologia, pela dificuldade de você replicar os achados de muitos estudos feitos em laboratório, especialmente de fenômenos sociais, assim, né? De questões de influência, mas também mais aspectos mais cognitivos, como viés e tal. Você tem, isso é muito interessante falar, assim, você tem pessoas como o Daniel Kahneman, né? Que ficou muito famoso entre os designers por conta dos livros que ele escreveu, talvez o mais famoso é Rápido e Devagar, que o pessoal de UX gosta muito, né? Design de serviço gosta muito também, que é um livro que ele tem uma proposta muito interessante dos sistemas, né? O sistema 1, o sistema 2, um mais rápido, um mais lento, não sei o quê. E muitos achados que subsidiaram essa proposta do Kahneman, eles não replicaram. O que quer dizer isso? Que outros pesquisadores da psicologia tentaram repetir os estudos que deram origem àquelas interpretações que foram sugeridas, e aqueles efeitos não foram replicados em outros estudos. O outro caso clássico também é o Thaler, né? O Richard Thaler, que é um dos grandes nomes da psicologia, da economia comportamental, que tem a história do nudge, né? Que a gente fala muito sobre isso, que também não replica. Então, assim, não é fácil trabalhar com psicologia. A psicologia passa por muitas questões de você conseguir encontrar um efeito, né? Uma diferença entre duas condições experimentais para você saber se a pessoa de fato teve uma mudança e tal. E aquilo tem que ser replicado, tem que ser muito controlado. Então tem uma disputa muito grande, inclusive, sobre esses achados e o quanto que eles ficam de pé, assim. E aí eu sempre penso que a parte mais legal não são tantos dados, o resultado, ou aquela coisa que o designer adora. O designer adora regra, adora norma, lei, princípio. Tá cheio de livros, tem um monte de livro no design sobre as leis da psicologia, os princípios, as regras. O mais famoso talvez seja a Gestalt, né? Que a gente precisa se libertar desse negócio. A Gestalt foi uma escola da psicologia muito importante no começo do século XX, né? Na virada do século XIX para o século XX começa o trabalho que vai dar na Gestalt. Ela tem uma força muito grande, né? Ela meio que coexiste, né, com a institucionalização do design nas escolas na Alemanha, então eles estavam ali no mesmo lugar, então tinha uma influência, a contaminação né, dos interesses da Gestalt, principalmente nos estudos sobre percepção. Mas a gente sabe já, tem muito tempo, que esses princípios são absolutamente questionados. Não só por algumas limitações que eles tinham na época em termos de tecnologia, de métodos e instrumentos para analisar aquelas coisas, mas também porque a gente tem teorias que explicam melhor os mesmos processos. O grande barato da pesquisa científica é a busca pela melhor explicação. Aquela que é mais concisa, ela tem menos suposições adicionais, ad hoc, que a gente fala, né? Coisas que não estão no núcleo da teoria, que você precisa dizer que elas estão lá para ela funcionar. E você tem nomes importantíssimos na própria psicologia, como James Gibson, que é o cara que cunhou o termo affordances, lá na segunda metade do século XX, e que ele era um grande crítico da Gestalt. Não só ele, você tem um monte de gente, né, que depois vai dizer que o próprio Piaget tem sucessivas citações do trabalho dele sobre as dificuldades que a Gestalt apresenta para você explicar a cognição humana. Assim. Então a gente adora leis da Gestalt, porque como se fossem coisas universais. É um pouco esse o desejo do designer, né? Ele quer alguma regra que explique para ele que se ele fizer uma decisão assim, ele pode justificar essa decisão para o contratante dele, para as pessoas que estão pagando a conta ali, como se ela fosse uma garantia de que aquele tipo de solução que ele criou é universal. Isso nem de longe é o aspecto mais importante do design, olhando para a psicologia. O que a psicologia nos ajuda a entender é que nós precisamos ter formas de nos aproximarmos das pessoas no contexto onde elas estão. A cognição ela é situada, ela acontece num contexto específico, ela tem questões próprias daquela comunidade, daquele grupo, naquele espaço, naquele tempo. A cognição ela é situada do ponto de vista sócio-histórico. Você tem uma base comum
biológica, mas ela é só uma projeção. Dali para frente, a gente tem uma série de variáveis ambientais, de questões próprias da vida de cada indivíduo e da interação dele nos grupos que ele frequenta que mudam isso. Então a gente precisa ter isso em consideração e não ficar em busca de leis universais. As leis universais que a gente está em busca tem muito mais a ver com o funcionamento mais básico, o que tem a ver com a embriogênese, né, com o desenvolvimento do bebê ali, a gestação, ele chega ao mundo, mas quando ele chega ao mundo, a história é outra. Então, se tem uma coisa que a psicologia nos ensina, é que a gente precisa ir ao contexto observar aquelas coisas acontecendo. O que não quer dizer que não haja leis. Assim, há leis na psicologia? É óbvio que sim, mas elas são muito mais da psicofísica, dos processos muito mais básicos, que elas sim são como se fossem bloquinhos, né? As bases muito elementares que você construir processos psicológicos mais complexos. Então tem uma coisa também de que o funcionamento do sistema cognitivo como um todo, ele é muito mais complexo, né? Ele está em outra ordem, ele está num outro nível de complexidade, diferente daquele dos seus elementos constituintes. Isso é uma coisa típica da noção de sistemas complexos, né? Eu não posso reduzir a cognição aos seus elementos mais simples, porque a articulação deles gera uma coisa mais complicada, que você não explica só olhando, por exemplo, porque o ser humano percebe coisas que são parecidas, próximas, ele agrupa. Tá, mas em que contexto? Como é que isso funciona? Porque o ser humano só consegue armazenar mais ou menos 2 itens na memória de trabalho. Tá, mas que tipo de item? Esse estudo, por exemplo, que é muito famoso, do mágico número mais ou menos 7, ele fala de coisas que são aleatórias, que elas têm termos que não fazem sentido, que são letras embaralhadas. Todo mundo que sabe que sei lá, consegue lembrar de 100, 50, 200 músicas das bandas que gostam. Então, se você pedir para você lembrar lá as músicas e eu te falar um monte de coisas que te interessam, você vai guardar, depende, né? Talvez a coisa que a psicologia nos ensina de mais forte é que depende. Ainda que nós possamos ter leis que são um pouco mais basilares. Agora, tem uma discussão muito forte na psicologia hoje também, dessa primazia dos dados sobre teoria, que ela é a causa dos problemas. Então a gente deveria ter mais preocupação em entender as teorias da psicologia e menos ficar nos concentrando nos achados pontuais ali, né? Quem no design já olhou para a psicologia de maneira produtiva, na minha opinião? Talvez o primeiro deles seja o Christopher Alexander, que faleceu recentemente, né? Ele era um arquiteto, designer, matemático. Ele publica um livro lá nos anos 50, mais ou menos, sobre projeto que se fazia em comunidades. Ele começa o design participativo ali, e depois ele tem um livro muito famoso que chama Notes on the Synthesis of Form, que seria Notas sobre a Síntese da Forma, né? Que é um livro de psicologia cognitiva, assim, basicamente. Ele explica os processos mentais que designers utilizam para resolver problemas, e aí esse livro meio que funda a abordagem do Design Methods, né, a escola dos métodos de design, e depois o próprio Alexander vai em frente, meio que abandona isso, mas é um livraço, vale muito a pena ver, porque ele começa a história, depois ele tem a sequência de obras dele, que são os livros de capa amarela, que ele vai falando sobre vários aspectos de projeto, esse projeto mais participativo, depois os padrões de projeto. Ele tem toda uma visão das práticas de projeto muito psicológicas, assim, que envolvem os modelos, a linguagem, é muito interessante, eu acho que recomendo bastante. Obviamente, o segundo nome que a gente não pode correr é o James Gibson, que é o cara que cunhou o termo affordances. Mas não é só isso, James Gibson ele era um psicólogo experimental brilhante, ele propôs uma série de métodos de investigação da cognição que não eram muito comuns na época dele, porque ele estava no meio da briga entre behavioristas e cognitivistas. Ele nem aceitava os princípios do behaviorismo, mais forte nos Estados Unidos nessa metade do século XX aí, que diziam que você não podia estudar processos mentais. Como eles eram ocultos, né, encobertos, como a gente chama, você deveria se concentrar em estudar só os comportamentos que são públicos, observáveis. E aí isso era uma das premissas do behaviorismo. Não é que você não pode estudar, não deve estudar a mente, mas eles achavam que você não tinha condições instrumentais de observar esses processos cognitivos ainda, né? Os processos mentais. Já os cognitivistas não, entendiam que o objeto de estudo da psicologia era a mente, o raciocínio, o pensamento, a inferência. E aí você tem uma disputa, né, ao longo dessa primeira metade do século XX sobre qual era o caminho.
Essa parte mais cognitiva ela teve um declínio muito forte no começo do século XX. Lembrando que a Gestalt ela tem essa abordagem, mas ela vem da Europa para os Estados Unidos. Então ela não tinha, não colou tanto, exceto em algumas instituições. E o Gibson propõe um caminho do meio, que hoje é o caminho que a gente mais entende como promissor, que é a cognição corporificada. O que quer dizer isso? É que mente, corpo, essas coisas estão todas articuladas nos processos cognitivos, né? E o Gibson falava dessa interação muito importante entre organismo e ambiente, como a base da cognição, e você precisava aprender a lidar com essa dependência, essa interdependência, pela ideia de nicho, por exemplo, né? Que o organismo ele tem um nicho em que ele tem uma série de disposições para ação, e essa disposição para ação é que é o barato do objeto de estudo. As affordances surgem aí. Tem um monte de gente que explica affordance colocando elas como se fossem propriedades do objeto. Não são. Quem fez isso com as affordances foi o Norman, que é o terceiro nome que vale a pena estudar, porque ele faz essa divulgação científica dos princípios da psicologia para os designers a partir dos anos 80, mas ele faz uma livre interpretação do conceito de affordance do Norman, dizendo que ele não concordava. Só que, gente, pesquisa não é eu não concordo, né? Ou eu apresento evidências de que a minha explicação é melhor do que a do outro, ou eu estou só fazendo especulação, assim. E é uma baita especulação que o Norman fez, porque ele vai dizer que as affordances dele são as affordances percebidas. É diferente, que se vocês pegarem aquele livro do o Design do Dia a Dia, né? Ele vai explicar que ele muda um pouco as ideias do Gibson, isso é uma nota de rodapé no livro, mas o Norman vai dizer que as affordances estão no objeto. Não estão. As affordances são propriedades disposicionais, assim, é uma relação estabelecida entre o objeto e o indivíduo naquele contexto que cria oportunidades para ação. Então, assim, a cadeira tem uma sentabilidade, sabe? Mas a gente só tem uma sentabilidade na cadeira, quer dizer, eu enxergo que a cadeira serve para sentar, porque eu sei que meu corpo se adequa ali, eu consigo fazer o movimento corporal, flexionar meus joelhos, inclinar minha coluna, me ajustar ali, que permite que eu sente, mas não está na cadeira a sentabilidade, não está no meu corpo, está no encontro da cadeira com o corpo. Então é um pouco mais complicado que isso. Mas ainda assim o Norman fez contribuições importantes, ele tem uma coisa que chama teoria da ação, que ele escreve mais ou menos no metade dos anos 80, que é muito interessante, que explica um pouco do ciclo da ação e tal, inspirada no ciberneticismo, e que ele dá uma boa teoria sobre como funciona o feedback dos seres humanos utilizando sistemas interativos. Então é uma coisa básica para poder se assistir também, vale muito a pena conhecer, mas eu diria, pessoalmente, que eu vou mais por um caminho do Gibson, que eu acho mais sólido experimentalmente, mais rigoroso. E nós temos a contrapartida latino-americana para as ideias do Gibson, que é o trabalho do Humberto Maturana e do Francisco Varela, chilenos os dois, neurocientista, Varela, né, o Maturana ele é cientista cognitivo e biólogo, os dois já faleceram, né, e que eles têm uma abordagem que a gente chama de teoria da cognição de Santiago, que tem como conceito mais importante a autopoese. É uma baita teoria, ajuda muito a pensar o design. E quem disse que isso é importante? O Gibson, o Alexander e o Maturana e Varela. Gibbon Zip. Gibbon Zip é um dos principais teóricos do design. Ele tem um livro incrível que se chama Design do Material Digital, que é uma baita aula de teoria do design. Todo designer deveria ler esse livro. E ele faz uma referência direta ao Maturana, ao Alexander e ao Gibson num capítulo que é famoso, que se chama 7 colunas do design, que para mim é a melhor explicação teórica do que é design, baseada em um diálogo com as teorias da psicologia. É uma baita leitura, recomendo muito. E eu acho que é um começo. Quem quer estudar psicologia para fugir do lugar comum, do clichê de Gestalt, de vieses, lembrando, né, que essa coisa dos vieses que eu estou falando que é difícil de você tomar também, tem a ver com o trabalho do Thaler, tem a ver com o trabalho do Kahneman. Não que são questões que você não tem utilidade, gente, não estou falando. Mas a gente precisa olhar para os dados e ir em busca da capacidade preditiva que eles têm. E às vezes o dado puro do estudo experimental não faz essa contribuição. Tem uma teoria. As pessoas têm que olhar, por exemplo, para as teorias que estão ligadas a esses estudos e aí sim tentar fazer algum tipo de inferência, tentar fazer algum tipo de predição do comportamento das pessoas. Não que o objetivo da ciência seja só fazer predição, não é isso. A explicação também é importante, mas uma parte significativa do que a gente vê de aplicação
da psicologia no design é para a descrição do comportamento. E a descrição tem um papel muito, muito pequeno perto das possibilidades que a explicação pode oferecer para a gente. Então a minha sugestão para quem quer estudar psicologia no design, vai ler Jean Piaget, vai ler Lev Vygotsky, vai ler James Gibson, vai ler Maturana Varela, leia o Gibbon Zip, que é uma baita aproximação. Tem uma galera do design aí que também faz coisas interessantes, tipo o Brian Lawson da vida, que tenta também dar um aspecto mais psicológico para o estudo da capacidade de projeto, mas eu acho mais fraco um pouco, enfim, posso falar disso no futuro. Mas para mim, o barato desses autores que eu falei é que eles propõem teorias, né? E a gente precisa de teoria, gente. A gente precisa de teoria para poder ajudar a gente a pensar as questões de projeto. Não é bobeira, não é trivial você se dar o trabalho de parar, ler uma teoria da psicologia, sobre a psicologia humana, que postua alguns aspectos relevantes para o que a gente está fazendo como projetista, e daí tentar derivar consequências, conclusões para nossas escolhas. O papel da teoria é esse aí, e eu acho que qualquer estudante de design que queira se aproximar da psicologia ganha muito lendo a teoria ali, na fonte, não lendo os comentadores. Tem um monte de livros escritos por designers falando sobre psicologia. É legal, é um começo, uma introdução, mas o ideal é você pular e começar a ler os designers na fonte. Infelizmente, os livros do Gibson não existem em português, são mais difíceis de você encontrar autores em português que trabalham com eles, mas tem alguns. Você tem bastante livros do Vygotsky, do Piaget, escritos em português. Maturana e Varela tem praticamente todos em português. E eu acho que o Norman também tem, né? Então é importante ler isso. Mas faça o exercício, por exemplo, de pegar um livro da Gestalt, escrito pelos gestaltistas, né? O Kafka, o Wertheimer, o próprio Kurt Lewin, que é um cara importantíssimo para a minha área da psicologia matemática, e para a psicologia social ele tem coisas escritas em português, né? E você vai ter aí umas oportunidades muito legais de entender como que os achados da Gestalt, por exemplo, foram feitos. Eles estudavam primatas, a resolução de problemas com primatas. Então, assim, o Kohler, o Wertheimer e o Kafka, eles eram cientistas brilhantes, mas eles eram homens do tempo deles, com as limitações técnicas que eles tinham para investigar coisas, mas ainda assim, eles são baita cientistas. E o que a gente vê nos livros de psicologia aplicado ao design, principalmente essa coisa dos princípios da Gestalt, da percepção visual, são muito pobres, perto do infinito de possibilidades que a leitura desses caras na fonte oferece. Beleza? Cheguei na UFES hoje, acho que é o vídeo mais longo até agora. Valeu aí por acompanhar. Amanhã tem mais. Vou falar para vocês sobre as relações entre computação e design. Valeu!